Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de nós celebrarmos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos amou primeiro. Então convido você a se derramar na presença do Pai, com alegria. Busque mesmo a face do Senhor. Eu tenho certeza que hoje que a presença do Senhor vai se manifestar em nossas vidas, em nossa casa, e nós terminaremos esse momento de adoração a Deus, maravilhados pela presença do Senhor, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Hebreus, no capítulo 12, nós leremos a partir do versículo 26, Hebreus 12, 26, assim diz a palavra do nosso Senhor: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Querido, que haja reverência e temor nessa noite, que possamos adorar a Deus de forma agradável, que a nossa adoração suba como cheiro suave às narinas do nosso Senhor e que Ele ache em mim, em você, em cada um de nós, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, amém? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Pai nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de celebrar ao Senhor, de poder cultuar ao Senhor. Perdoe nossas falhas, ó Pai, nossos pecados, ó Deus, qualquer coisa que tenhamos feito, ó Pai, que ofendeu ao Senhor, a sua santidade, que nessa noite possamos alcançar o perdão do Senhor, possamos alcançar a misericórdia do Senhor, ó Pai, e que o Senhor venha remover de nós, remover da sua igreja, toda mancha, todo pecado, toda mácula, ó Deus, para que possamos ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Pai, toma em tuas mãos os ministros de louvor, ó Pai, que conduzirão a sua igreja à adoração, que serão canal, veículo do Senhor nessa noite, que o Senhor possa usar cada um dos seus filhos poderosamente como instrumento em tuas mãos. Ó Pai, toma, Deus, diante de ti também os ministros da mídia que aqui estão, cada um dos seus filhos, ó Pai, que estão aqui com amor, trabalhando para a tua obra, para a sua igreja, que o Senhor possa encher cada vez mais os seus filhos com o teu Espírito Santo. Deus, toma em tuas mãos também a vida do nosso pastor, ó Pai, que mais uma vez trará uma palavra direto do seu coração para cada um de nós, uma palavra de renovo, uma palavra de transformação, uma palavra, Deus, para que possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. Por isso, usa o seu filho, ó Deus, poderosamente em tuas mãos, que no abrir da boca do teu servo, o Senhor venha revelar a nós as preciosidades do seu evangelho, e que possamos ser completamente cheios, completamente transformados, impactados, ó Deus, pela sua maravilhosa presença. Deus, esse culto é para ti. Receba, Deus, esse culto como cheiro suave às tuas narinas, como uma oferta agradável diante do seu altar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que a sua presença seja real e que a sua glória venha encher este lugar, venha encher cada casa, aonde estiver um altar de adoração erguido ao Senhor nessa noite, que a sua presença seja real, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Agora vamos adorar o Senhor com alegria. Aleluia.
grau de unção, o grau de unção, e o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos sempre, eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença, receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, o grau de unção, o grau de unção. E o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Grande ao Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amados, agora nós vamos para os anúncios da Livres em Cristo. Chegou o momento aí de você ficar bem informado de todas as atividades da nossa igreja aqui através do nosso canal. E para esse momento eu vou chamar a nossa diaconisa Amanda Tavares,
trazendo os anúncios da Livres, amém? Amanda. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias, aqui no nosso canal, nós temos a nossa live de clamor pela nação, para que nós estejamos juntos, clamando por cura, pelo perdão, pelo fortalecimento da nossa nação. Então é um momento muito especial, um propósito muito especial que Deus colocou no coração do nosso pastor, para que nós estivéssemos cumprindo durante esse tempo de pandemia. Então você é o nosso convidado especial para poder estar conosco todos os dias, às 18 horas, aqui no nosso canal. E também, gente, na quinta-feira nós teremos o nosso culto Imersão, né, que também será um momento maravilhoso na presença de Deus. Então não perca e não se esqueça que será às 20 horas, tá bom? Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Amém, glória a Deus. Então todos os dias aí tem atividade aqui na nossa igreja através do nosso canal. Fica ligadinho, nunca deixe de acionar o sininho aí para você receber as notificações, né, de todo o conteúdo. E Deus tem feito grandes coisas em nós e através de nós durante esse período. Amém, queridos? Amados, agora nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Chegou um momento de gratidão, um momento onde nós demonstramos a nossa fidelidade ao Senhor ao devolver os nossos dízimos. Demonstramos a nossa gratidão a Deus através das nossas ofertas. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 41. Marcos, capítulo 12, versículo 41, que conta a história da viúva, da pobre viúva, uma história bastante conhecida. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Versículo 41 de Marcos 12. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Versículo 44, todos deram do que lhe sobrava. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amados, como eu disse aqui, esse fato, esse acontecimento histórico da pobre viúva é algo bastante conhecido, com certeza. Você já ouviu essa história várias vezes, você com certeza já leu ela na palavra do Senhor. E o que fez com que essa história ficasse, esse fato, esse acontecimento ficasse registrado nas Sagradas Escrituras, foi o que levou a essa mulher a ter esse comportamento, a ter essa atitude de colocar ali duas pequenas moedas de muito pouco valor. Jesus deixa isso claro, eram moedas de muito pouco valor, mas que representava tudo que ela tinha. O que aconteceu foi que essa pobre viúva, ela ofertou ao Senhor, não simplesmente pelo ato de ir ali e ofertar, não simplesmente pelo fato de ver todo mundo ali naquele momento ofertando e não, eu tenho que ir ali e vou, nem que seja por constrangimento, né, eu vou ter que ir ali e vou ter que ofertar. Não, essa pobre viúva, ela entendeu o princípio e ela teve o entendimento de que o que é comparecer diante do Senhor sem estar com as mãos vazias. Ela entendeu que ela precisava ir ali e depositar nem que seja tudo o que ela tinha, mesmo sabendo que ela tinha duas pequeninas moedas que não representavam nada diante das riquezas, diante dos valores altos, né, que os ricos estavam depositando ali nas ofertas. Mas aquela mulher entendeu: eu não posso comparecer diante do meu Deus com as minhas mãos vazias. Eu não posso deixar de ir ali e demonstrar a minha gratidão ao Senhor. E aquela mulher, regada de amor, de fé, de um comportamento sacrificial, ela foi ali e ofertou ao Senhor. E chamou a atenção de Jesus. E por que essa oferta chamou a atenção de Jesus? Porque era de pequeno valor? Creio que não. O que chamou foi o que levou essa mulher. Essa mulher, ela teve, como eu acabei de falar aqui, ela teve uma atitude de amor. Ela teve o entendimento de que ela não poderia deixar aquela situação ali acabar, Jesus ir embora e ficar por isso mesmo. Não, eu preciso demonstrar a minha gratidão a Deus. Por tudo que eu ouvi, por tudo que Deus tem feito, eu preciso demonstrar a minha gratidão a Deus.
Aquela mulher entendeu, ela teve uma atitude de fé, porque ela tinha apenas 2 pequenas moedas. E era tudo que ela tinha, a Bíblia deixa claro. Ela poderia usar aquilo para fazer qualquer outra coisa, para comer alguma coisa, mas ela resolveu, ela teve um ato de fé. E teve o entendimento de que eu vou plantar a minha semente. Eu tenho apenas 2 sementes. Eu posso comer essas sementes e então voltar a ter fome. Ou eu posso plantar essa semente com a certeza que eu vou colher 30, 60 ou 100 vezes mais. E assim ela teve o entendimento e foi e plantou aquelas 2 sementes. Ela teve um comportamento de sacrifício. Como nós aprendemos aqui no último culto, eu falei sobre isso. Nós não podemos ofertar a Deus aquilo que não nos custe nada. Aquela oferta para Deus, em termos de valor monetário, era nada. Mas para ela representava tudo o que ela tinha. Era algo que custava alguma coisa. E foi isso que chamou a atenção de Jesus. E o que nós precisamos entender com isso, querido, é que precisamos mover os céus. É que precisamos mover o coração de Jesus com as nossas atitudes. Mover o coração de Jesus com o nosso comportamento. Chamar a atenção de Jesus com as nossas ofertas. Não a atenção dos irmãos que estão do lado. Não a atenção do outro que possa... Poxa, fulano está dando uma oferta, ó. Aquela oferta assim bem gorda. Não é essa atenção. É chamar a atenção de Jesus. É demonstrar, de fato, colocar ali naquela semente a gratidão a Deus. Colocar amor. Regar aquilo ali com fé e falar: Deus, eu estou ofertando aqui algo que para mim... Eu tenho certeza que em outro tempo eu jamais faria isso, mas eu tenho fé que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. E eu jamais vou oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Então, queridos, que essa mulher, essa pobre viúva, ela trouxe uma lição para todos nós. Por isso ela ficou registrada nas Sagradas Escrituras. Porque ela cumpriu os princípios estabelecidos pelo Senhor. E é isso que Deus requer de mim e de você. Que nós não ofertamos a Deus, não viemos comparecer diante de Deus para ofertar simplesmente pelo fato de ofertar, mas ofertar com entendimento e saber que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo do que nós pedimos, do que nós pensamos segundo o poder em que nós opera, assim diz a palavra do nosso Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, separa a sua oferta aí nesse momento, separa a sua oferta com entendimento, com amor, separa a sua oferta sabendo que... mesmo que amanhã ou depois você vai precisar desse dinheiro, mas tenha fé e saiba que você está oferecendo o melhor ao Senhor, e Deus Ele vai suprir em glória todas as suas necessidades. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós temos a certeza que Deus cuida de nós. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós temos a certeza que a palavra dele mesmo diz que nós podemos fazer prova dele. Ou seja, isso é a certeza de que Deus jamais vai desamparar aqueles que são fiéis. Aqueles que são fiéis dizimistas. Aqueles que não negociam a sua fidelidade por uma situação ou outra. Aqueles que priorizam o que é do reino de Deus. Aqueles que priorizam aquilo que pertence ao Senhor. E obedecem a palavra do Senhor e vivem segundo os seus propósitos. Eles têm a certeza que Deus vai cuidar deles. Eles têm a certeza que Deus vai suprir todas as necessidades. E é isso que Deus quer de mim e de você. A certeza de que, sendo fiel ao Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai cuidar de nós. E através do nosso amor e gratidão, através da nossa fé e do nosso sacrifício de oferecer o melhor a Deus, o Senhor vai derramar sobre nós as ricas bênçãos que enriquecem e jamais acrescentam dores. Então, queridos, você que separou a sua oferta aí, você que está com o seu dízimo separado aí para cumprir o seu propósito, para cumprir a obediência ao Senhor, a sua fidelidade ao Senhor, vamos orar nesse momento agradecendo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que temos de comparecer diante do Senhor, não com mãos vazias, mas com ofertas de gratidão a Deus. E você que talvez não tenha uma oferta nessa noite, porque de fato mesmo você não tem uma oferta, ore ao Senhor para que e eu tenho certeza que o Senhor vai abrir os céus e derramar chuva sobre você, se você for um dizimista fiel.
Amém? Nós temos também a nossa oferta de amor, que é 1 quilo de alimento. Nós sempre falamos dessa oferta e nós sempre falamos dela não por ser menos importante. Nós sempre falamos dela no final, não por ser menos importante, mas é justamente para você se lembrar dessa oferta de amor. Que durante esse período, todos os cultos, nós estamos falando sobre ela. Quilo de alimento para abençoar vidas, famílias que estão necessitadas. Então, pratique o dom da generosidade e separe 1 quilo de alimento para abençoar essas famílias. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de ofertar a Deus e sermos abençoados pelo Senhor. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, mais uma vez agradecendo por essa oportunidade. Cada um dos seus filhos, ó Deus, que nesse momento estão com uma oferta separada. Uma oferta, Deus, como uma semente. Assim como aquela pobre viúva, Deus. Ela tinha a possibilidade, a chance, porque ela não foi forçada a nada. Ela tinha a possibilidade de comer aquela semente. Mas ela entendeu que melhor coisa é plantar. Porque quando nós plantamos no reino do Senhor, nós sabemos que a colheita é certa. Assim os seus filhos nessa noite estão com sementes separadas para plantar no seu reino. Que cada propósito estabelecido nessas sementes, que cada pedido feito ao Senhor, ó Deus, que venha a resposta do Senhor. Como nós já aprendemos aqui, não existe oferta que não tenha resposta. Então que o Senhor venha com a resposta sobre cada semente que está sendo plantada nessa noite. Os seus filhos também que estão devolvendo o dízimo ao Senhor, ó Pai, cumprindo o que a Tua palavra diz, com entendimento, com fidelidade, Deus, que os céus se abram sobre a vida dos seus filhos e que eles venham viver o sobrenatural do Senhor e cada vez mais testemunhar o poder da obediência à Tua palavra. Assim toma em Tuas mãos também cada um dos seus filhos que estão separando 1 quilo de alimento para abençoar outras vidas. Essa oferta de amor que tem feito a diferença em tempos difíceis. Que o Senhor, ó Deus, venha prover sobre essas famílias para que nada venha faltar. Assim nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, por esse momento maravilhoso que é de nós podermos expressar a nossa gratidão a Ti através dos nossos recursos. Muito obrigado, Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, a nossa família e o nosso lar em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Convido você nesse momento a continuar adorando a Deus, adorando a esse Deus maravilhoso na beleza da sua santidade. Vamos adorar o Senhor.
glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória àquele que é santo, aquele que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Glória a ti, tu és santo, 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 eternamente santo. Aplauda o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Como é bom, que ambiente de glória. Como é bom estar nos santos dos santos. Nós passamos pelos átrios, pelos santos, agora estamos no lugar santo dos santos. Então, querido, esse é o lugar onde a presença do Senhor se manifesta. E esse é o lugar onde nós vamos ouvir Deus falar com cada um de nós. Então, chegou o momento de ouvir a palavra do Senhor. Fique atento, não deixe que nada tire a sua atenção, não se disperse por nada, porque eu tenho certeza que Deus vai revelar a nós hoje as preciosidades do seu evangelho. Então fique atento, porque Deus vai falar com você poderosamente, amém? Vamos à palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, boa noite a todos. Eu quero convidar você a meditar na palavra do nosso Deus junto comigo nessa noite. Nós vamos ler Marcos capítulo 4, vamos ler o verso 10 e o verso 11. Amém? Marcos capítulo 4, verso 10 e 11. O tema da mensagem de hoje é uma lição muito importante. Uma lição muito importante. Marcos 4, 10 diz assim:
Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, por meio da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. Deus amado, nós sabemos que a Tua palavra tem o poder de transformar a nossa vida, de mudar o nosso ser. Senhor amado, que essa palavra de hoje, Deus, possa ser um divisor na vida dos Seus filhos e filhas, Pai. Deus amado, que comece um novo tempo de entendimento, de compreensão, de atenção. E para a glória do Teu nome, Deus amado, que possamos ver o fluir do Teu Santo Espírito. Que não seja a voz da minha vontade, a voz da minha carne, que não seja a voz da minha alma, mas que seja a voz do Teu Espírito a falar conosco nessa noite, para que experimentemos toda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala conosco, Pai. Sem ti nada eu posso fazer, sem ti nada podemos, Senhor. É o pedido que nós te fazemos, em nome de Jesus. Flua sobre nós, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Queridos, como eu disse, o tema da mensagem de hoje é uma lição muito importante. E a lição de hoje é uma só, mas ela realmente é muito importante. A lição de hoje é: a pregação é para você. A pregação é para você. Sabe, muitas vezes nós ouvimos pregações e pensamos: o irmão fulano de tal tinha que ouvir essa pregação. Nós pensamos: a minha esposa precisava ouvir. A mulher pensa: o meu marido precisava dessa pregação. Nós sempre achamos e pensamos em pessoas que precisavam ouvir aquela palavra. E quantas vezes você senta diante de uma mensagem da parte de Deus e fica com a sua mente vagando, voando, porque parece que aquela mensagem não tem nada a ver com você. Parece que aquela mensagem não se aplica a você. Mas a grande verdade é: toda pregação é para você. Quando a pregação é sobre pecado, ela é para você. E aí talvez você diga: mas eu não estou vivendo uma vida de pecado, a minha vida está tranquila, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas aí você precisa compreender que para Deus, você que tem uma vida de intimidade com Ele, você que tem uma vida de comunhão com Ele, que luta contra o pecado, que foge com todas as forças do pecado, que tem medo abaixo de Deus, o maior medo que você tem, a maior preocupação que você tem é em relação ao pecado. Você foge de todas as formas do pecado. Mas você precisa compreender que para quem tem esse nível de vida espiritual, até a ausência dos seus joelhos no chão diante de Deus em oração constitui-se pecado. Sabe aquele dia que você não ora, é pecado para Deus. Sabe aquele dia que você deveria ter se derramado diante do Senhor e colocado as suas dificuldades diante dele, mas você falou com todo mundo, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com seus familiares, mas não colocou diante dele, é pecado aos olhos dele. O servo que sabe fazer o certo e não pratica, ele comete pecado. Então, para aqueles que dizem: não, pregação sobre o pecado não é para mim, pregação sobre o pecado é para quem está vivendo na prática do pecado, é para quem está vivendo a iniquidade, eu tenho mais uma notícia para você. Então eu acredito que seja uma boa notícia. A pregação é para você? Sim. Ela é para você porque você se acha tão santo que já se tornou alguém como os fariseus, que aos seus próprios olhos é tão puro que não precisa mais ser purificado pela palavra de Deus. Mas a pregação é para você, com certeza é para você. Você está como a igreja de Laodiceia, que diz: eu sou rico, minha vida está muito boa, está tudo muito bem. Mas Jesus olha para você e diz: para mim você é cego, pobre, nu. Você pensa que está tão bem diante de Deus que a pregação sobre o pecado não é para você, mas que existem pessoas que precisavam ouvir aquela pregação. Eu digo para você: a pregação é sim para você. Você está desviado de Deus e da palavra dele, e o Espírito Santo de Deus está longe de você, porque você com certeza se afastou dele. Ele é Deus e permanece no mesmo lugar. Ele é Deus e sempre está no trono de glória, mas você se afastou dele a tal ponto de que ele já não te convence mais do pecado, da justiça e do juízo. Porque qualquer um que estando cheio do Espírito Santo jamais vai conseguir pensar: uma pregação sobre pecado não é para mim, é para outra pessoa, mas eu estou bem, essa palavra não se aplica a mim. Quem está cheio do Espírito Santo sempre busca, numa pregação sobre pecado, quais as áreas da vida se encaixam naquela pregação.
Porque você pode estar muito bem na sua vida espiritual, mas ser um péssimo administrador financeiro, envergonhando o nome de Cristo. Você pode estar muito bem na sua vida financeira, mas a sua vida emocional, sentimental está um lixo, em frangalhos, envergonhando o nome de Cristo. As pessoas olham e falam: ah, mas é uma pessoa que vive enfiado na igreja, mas essa área da vida ou aquela área da vida é um lixo, não funciona. Então pregação sobre pecado é para mim e para você. Quando você ouve sobre o cego Bartimeu, e que ele era um mendigo cego sentado à beira do caminho, e Jesus passa ali, e aí você ouve essa pregação e fala: nossa, que palavra maravilhosa, que palavra tremenda. Ei, mas você não tem que escutar a pregação, você precisa ouvir a pregação, e ela precisa entrar dentro de você, e você tem que se identificar dentro da mensagem. E aí quando você ouve sobre o cego Bartimeu, você vai encontrar ali algumas personagens que você precisa saber quais delas você é. A primeira delas é Jesus, e certamente nem você nem eu somos ele. A outra que nós podemos apresentar é o cego Bartimeu, um cego que estava ali há muito tempo e vivia pedindo esmola à beira do caminho. Outras personagens que nós podemos identificar são os discípulos e a multidão. Se você não é Jesus, você tem que procurar dentro da mensagem quem é você. Você é uma daquelas pessoas da multidão que estavam ali dizendo para o cego: fique quieto, não incomode o mestre, ele não vai te dar ouvidos. Você é um dos discípulos que Jesus diz: vai lá e pega o cego e traz até mim. E ele vai falar: o mestre te chama. Ou você é o cego que está sentado à beira do caminho, pedindo esmola, e ouve Jesus passar e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é incrível? É que muitos de vocês sempre se enxergam como discípulo, porque não pode se enxergar como Jesus. Porque fala: não, Jesus eu ainda estou meio longe, ainda estou a alguns passos de distância de Jesus, mas eu acho que eu sou um dos discípulos, eu acho que eu sou aquele que Jesus diz: vai lá e chama e traz até mim. O difícil é se identificar como cego, como mendigo, que fica clamando por esmola à beira do caminho. Mas muitos crentes vivem uma vida espiritual nesse nível de mendigância. Vivem uma vida espiritual, sabe, de miséria. Uma vida espiritual pobre. Uma vida espiritual nas trevas da cegueira espiritual. Não conseguem enxergar a luz. Não conseguem enxergar o evangelho. Não conseguem discernir nada. Por mais simples e clara que seja a mensagem, não conseguem enxergar. Mas é difícil dizer assim: não, eu sou cego à beira do caminho. Eu preciso da luz de Cristo, eu preciso ver, eu preciso enxergar. E quando ouvem essa pregação, pensam em alguém que não, essa pessoa está distante de Jesus e ela não conheceu a luz de Cristo ainda. Ah, esse meu familiar precisava ouvir essa pregação. Mas eu digo para você, o dia em que ele tiver que ouvir essa mensagem, ele estará diante dela e ele a ouvirá e o Espírito Santo o transformará. Por enquanto, a pregação é para você. Deus não trabalha através de nós antes de trabalhar em nós. Primeiro Deus trabalha em nós para depois Ele fazer alguma coisa através de nós. Então, antes que a mensagem alcance os outros, ela sempre é para você, para transformar a sua vida. O que você faz quando você está diante da pregação? Você fica escutando a pregação. Você dá glória quando todo mundo dá glória. Você diz aleluia quando todo mundo diz aleluia. Mas será que você faz como esses discípulos do texto que nós lemos nessa noite? Veja o que o texto diz, Marcos 4:10. Quando ele ficou sozinho, quem ficou sozinho? Jesus. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Depois que a pregação acaba, ele vê interesse no seu coração em relação à mensagem? Ou depois que a pregação acaba, você dá um belo de ufa, achei que nunca ia acabar. Foi até uma bênção, mas, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo, né? Glória a Deus por essa mensagem, mas meu Deus, Deus sabe quanto eu estou cansado, estou nem conseguindo ouvir mais a mensagem. Você acha que Deus se importa com o seu estado físico? Tem tanta gente que diz para Deus: Deus sabe o quanto eu estou cansado, que eu não estou nem conseguindo ouvir a mensagem. E aí Deus olha e fala assim: eu sei, porque você passou a noite inteira acordado à toa. Alguns na pornografia. E aí por isso que não consegue ouvir a mensagem no dia seguinte, porque não tem nem mais
força física e mental porque ficou a noite inteira acordado. Outros no videogame, outros no celular, outros no bate-papo, outros no namoro, outros seja no que for, mas você não tem uma vida de propósito. A mensagem de hoje é para você, pode ter certeza disso. Não é para ninguém que precisa ouvir, ela é para você. Quando você ouve a pregação sobre as duas casas, uma construída na rocha, outra construída na areia, você vira e pensa, quando a pergunta é feita, qual das duas casas é você? Você não, eu sou a casa na rocha, porque a minha vida está estruturada em Jesus. Mas o que foi que Jesus ensinou em Lucas capítulo 6, verso 46? Ele disse, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Deixa eu mostrar para vocês a quem se compara o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Então dizer, eu sou uma casa na rocha porque a minha vida está em Jesus, não significa que você é uma casa na rocha. Você é uma casa com estrutura na rocha. A sua vida está firmada em Jesus se você ouve a palavra dele e coloca em prática. Agora, se você escuta a palavra, dá glória a Deus, dá aleluia e sai da frente da mensagem como se nada tivesse acontecido e volta a ser e fazer e agir como você sempre fez, sempre foi, sempre agiu, então você não é uma casa sobre a rocha, você é apenas uma casa na areia. É por isso que as tempestades vivem te derrubando. É por isso que você se põe de pé e vem um vento, bate em você, você cai, ai Deus me ajuda. Sabe aqueles crentes que sempre estão debilitados, nunca estão de pé para poder ajudar outros, sempre estão dependendo da ajuda de todo mundo. Crente que precisa ser carregado no colo. E aí você que está diante dessa mensagem fala, graças a Deus eu não sou um desses. E aí eu digo para você, essa mensagem é para você, para todos vocês que estão aqui e para você que está aí diante dessa mensagem. Essa mensagem é para cada um de nós. Quando você ouve Jesus dizendo, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, arrependa-te e volte depressa, porque senão removerei do teu lugar o seu candeeiro. Você diz, não, mas graças a Deus eu não abandonei meu primeiro amor. Está certo que eu não oro mais como eu orava antes, que eu não leio mais a Bíblia como eu li, teve um tempo que eu li mais, que eu orei mais, que eu busquei mais, mas eu continuo servindo ao Senhor, não roubo, não mato, não fumo, não bebo, não adultero, não me prostituo, eu não fico fazendo as coisas erradas, eu devolvo meu dízimo, a minha oferta, eu faço a minha parte. E aí Jesus diz para você, você faz tudo isso, mas você deixou o primeiro amor. Você não me ama mais como amava antes, você não pensa em mim como pensava antes, você já não faz a minha obra como fazia antes, você já não me busca como buscava antes, você não tem mais tempo de intimidade comigo como antes, não existe mais vida entre nós. Você tem vida com a instituição, com a igreja, você tem vida com as pessoas, com um grupo social, mas você não tem mais vida comigo. É necessário que você se arrependa e volte para a minha presença. E quando você ouve isso, você diz assim, meu Deus, que palavra forte. E você diz isso e fica apenas nisso porque você não entendeu que a pregação é para você. A pregação nunca vai ser para quem não está diante dela, ela sempre vai ser para você que está diante dela. Só que a diferença é que alguns abrem os ouvidos e perguntam para o mestre, o que significa essa mensagem? No que ela se aplica na minha vida? Quando a pregação acaba, Deus enxerga isso em você. No dia seguinte, Deus enxerga você meditando na palavra. Ele vê que você se importa com aquilo que ele disse. Porque quando você ouve assim, o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre terreno pedregoso, outra caiu no meio dos espinhos e outra ainda caiu em boa terra. Aí você diz assim, não, eu sou o terreno fértil, eu sou a terra boa. A semente quando cai em mim, ela germina e ela produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí Deus olha para você e diz, não, mas não é isso que eu vejo. Vocês já aprenderam aqui nessa congregação que o terreno fértil é aquele que ouve a palavra, pratica a palavra, é aquela pessoa que coloca em prática aquilo que aprendeu da parte de Deus, que medita na palavra, que rumina a palavra, que ouve a palavra hoje e amanhã pensa nela.
que absorve informações, que guarda dentro de si aquilo que faz com que você cresça, que faz com que você produza frutos para a glória de Deus. Tem gente que já ouviu muitas pregações aqui dentro dessa igreja, mas nem se lembra do que ouviu. Não existe uma pregação que foi ministrada nesse altar, seja por meio desse pastor ou por meio dos outros ministros dessa igreja. Não tem nenhuma pregação que foi ministrada aqui nesse altar que não tenha sido a voz de Deus falando com os filhos e filhas. Todas elas foram Deus falando, todas foram Deus ensinando. Mas no final da pregação, Deus enxerga o que em você? No dia seguinte, o que Deus enxerga em você? Se for perguntado qual foi o texto lido na pregação do culto anterior, você vai se lembrar? Qual foi o cerne da mensagem? Qual foi o ponto principal da mensagem? Você vai se lembrar? Sabe por que muitos crentes não guardam a mensagem? Porque não estão nem aí para ela, e acham que são terrenos férteis, e não produzem nada, senão espinhos e abrolhos, mas acham que são alguma coisa diante de Deus, e por isso, por achar que são alguma coisa, sempre pensam que a mensagem não se aplica para eles, aplica-se para outras pessoas. Agora, quando a mensagem é de vitória, quando a mensagem é de bênção, quando a mensagem é sobre prosperidade, é sobre porta aberta, quando a mensagem é que Deus vai abrir os céus, vai derramar chuva sobre a sua vida, aí você toma posse. Quando você ouve assim, eu vou profetizar nessa noite sobre a sua vida, você já levanta a mãozinha e fica ligado para poder receber a palavra profética sobre a sua vida, mas não guarda nada do que Deus fala. E é por isso que vive indo de mal a pior. O que você deve fazer? Você deve ouvir cada pregação e perguntar a Deus: Senhor, como eu aplico essa palavra na minha vida? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através dessa mensagem? Você deve fazer o seguinte: toda vez que você ouve uma pregação, você deve identificar quem é você dentro da mensagem. Senhor, qual a área da minha vida que está cega? E aí você observa o seu coração e coloca diante de Deus: essa área da minha vida está como cego Bartimeu, mas eu acredito que o Senhor está aqui, e a luz do Senhor vai me fazer enxergar, e eu nunca mais terei cegueira nessa área da minha vida. Eu vou avançar numa comunhão profunda com o Senhor a partir de hoje, porque essa área da minha vida que está cega vai passar a enxergar a glória de Deus. Aleluia. Você ouve a pregação, a parábola do semeador, e você diz: não, eu graças a Deus estou indo bem. Mas você precisa identificar quais as áreas da sua vida que estão indo muito mal, e avaliar, porque talvez você esteja assim: não, eu estou indo bem. Mas você se esquece que quando Jesus diz que a semente que cai no meio dos espinhos, quando ele explica, porque os discípulos foram perguntar para ele o que significa essa parábola, Jesus vai e conta para eles. Jesus diz: a semente que cai na beira dos espinhos é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, mas os cuidados dessa vida sufocam a palavra. E aí você recebe a palavra com alegria, acaba o culto, você vai para o Netflix, vai para o seu joguinho, vai para o que quer que você queira fazer, faz tudo o que você tem para fazer, depois exausta, deita, dorme, acorda no outro dia, levanta e fala: Senhor, tem misericórdia, abençoa o meu dia. Não tem a capacidade de dobrar o joelho para orar e falar com Deus. Levanta, Senhor, abençoa o meu dia. Ih, meu Deus, já estou atrasado. Sai correndo, escovando o dente, calçando o sapato para poder ir para o trabalho. Vai para o trabalho, chega no trabalho, conversa, fala, faz, trabalha, faz a sua parte, mas não pensa em nenhum segundo na mensagem, nenhum momento na palavra. E depois diz que é o terreno fértil. Os cuidados da vida, o joguinho sufocou, a televisão sufocou, o filme sufocou, no dia seguinte o seu trabalho, as coisas que você faz, tudo isso sufocou. Você não pensou na palavra em nenhum momento. Aí vem os problemas da vida, as dificuldades da vida, e aí você diz assim: meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu não estou mais suportando, é muita luta, é muita dificuldade, está muito difícil, por que o Senhor não me dá um alívio? E aí Deus diz para você: a mensagem é para você, mas você não tem dado ouvido à minha voz. Como um terreno um terreno cheio de pedras tem sido o seu coração. Você recebe a palavra com alegria, mas não há profundidade. A semente germina, cresce, mas vem o sol e por não ter raízes, seca e morre, não produz nada. E aí Jesus explica essa parábola quando ele diz: essa aí é aquela pessoa que logo que vem a provação,
A pessoa não tem raízes, não tem estrutura. E aí ela desanima, ela abandona a fé, ela murmura, ela reclama, ela não suporta. E aí você diz, quando você ouve a mensagem, você se identifica como terreno fértil. Mas na prática, se você avaliar, quais áreas da sua vida estão como terreno pedregoso? Você nunca pode se esquecer disso. Essa é a lição mais importante que você deve carregar na sua vida. A pregação é para você. E a partir do momento em que você entende isso, a pregação é para mim, nunca mais você fica pensando que a pregação deveria ser para A, para B ou para C. Nunca mais você fica avaliando a pregação pensando de modo técnico, ou avaliando a pregação pensando naquilo que ela caberia para outras pessoas. Não, você sempre vai avaliar a pregação e clamar ao Espírito Santo: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo nessa mensagem? Essa é a área da minha vida que está cega. Essa é a área da minha vida que está entre os espinhos. Essa é a área da minha vida que está... Quando você ouve a pregação do filho pródigo, você diz, não, eu não estou desviado, então eu não sou filho pródigo. Ué. Aí você diz, mas eu também não sou filho desviado dentro de casa, porque eu estou firme, eu estou fazendo a obra, eu toco, eu canto, eu sou ministro no altar, eu estou bem. Deus sabe, assim, eu não estou tão bem quanto eu deveria estar, mas eu estou indo, desviado pelo menos eu não estou. E aí você se lembra que a dracma não sabe que está desviada, mas está. Ela não sabe que está perdida, mas está. Ela está dentro de casa, não tem consciência, porque moeda não tem consciência, mas está perdida. Aí você não tem vida de oração, não tem vida de leitura bíblica. Seja você quem for, você membro do altar, e se a sua vida está assim, se conserta com Deus antes que Deus acerte a sua cabeça. Não tem vida nenhuma com Deus. Nenhuma. Seja você daqui ou de outra igreja, você não pode subir no altar para poder fazer uma encenação. Você não pode subir no altar para fazer aquilo que as pessoas querem ver. Você não pode subir no altar para ser aquilo que você não é. Você tem que ser algo que de fato reflete a glória de Deus. E isso só acontece quando você tem vida com Ele. Você é membro da igreja? Não, eu não sou filho pródigo. Não estou desviado. Eu não estou desviada, eu estou bem, está indo tudo certo na minha vida. E aí Jesus olha para você e vê quantas coisas você abandonou. Quantas coisas que Ele confiou nas suas mãos e você preferiu seguir o seu caminho. Preferiu fazer do seu jeito. Preferiu seguir o seu rumo. Você não queria mais aborrecimentos, não queria mais preocupações, não queria mais passar por cobranças. Você não quer mais se envolver com nada, porque você já se envolveu demais e já teve muita dor de cabeça, e agora você só quer sentar na sua cadeirinha, ouvir a pregação e levantar e dar glória a Deus e depois ir embora para sua casa. E aí Deus diz para você: essa pregação é para você. Você foi embora, você está distante, você abandonou tudo que eu confiei nas suas mãos, só por comodidade. Mas a minha palavra, diz o Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Essa lição é muito importante. A pregação é para você. Toda vez que você ouvir uma palavra, toda vez que você ouvir um devocional, toda vez que você ouvir uma mensagem, toda vez que você ler um texto bíblico, entenda, a palavra é para mim. E eu preciso me consertar de acordo com essa palavra. Eu preciso que Deus me transforme de acordo com essa palavra. E ao invés de procurar enxergar coisas extraordinárias, enxergue o ordinário, porque nem o ordinário você está enxergando. Busque pelo ordinário. Deus, onde é que eu estou errando? Me ajuda. E a bem da verdade é que é muito fácil achar onde é que nós estamos errando. Porque mesmo que o pastor não veja, mesmo que seu marido, sua esposa, seus pais não vejam, mesmo que qualquer pessoa ao seu redor não veja, você, Deus e o diabo sabem onde você está errando. Nós sempre sabemos onde estamos errando. E perguntar e dizer para Deus: Deus, me mostra onde eu estou errando,
na maioria das vezes, é dizer: Deus, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou todo errado, mas eu vou fingir que eu não sei só para o Senhor me dizer onde é que eu estou errando. É muito mais fácil você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou cego, como Bartimeu. Senhor, eu não sou um dos discípulos não, eu sou um cego que precisa da luz. Senhor, eu não estou tendo vida mais com o Senhor. Todo mundo me vê, todo mundo olha para mim, todo mundo acredita em mim, mas o Senhor sabe quem sou eu dentro do meu quarto. O Senhor sabe quem sou eu no secreto. O Senhor sabe quem sou eu. Mas, Senhor, eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero ser o que o Senhor me fez para ser. Eu quero ser um instrumento para a Tua glória. Eu quero ser a Tua imagem. Eu quero manifestar a Tua glória. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Agora eu entendi, a pregação é para mim. Toda pregação, todas as vezes, sempre vai ser para mim. Arrependa-se. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo por não viver a vida que eu deveria viver, por não ser quem eu deveria ser. O Senhor já me mostrou tantas vezes no que eu devo mudar, e eu continuo insistindo no pecado e no erro. Eu preciso de ajuda para mudar sozinho. Eu não consigo, Deus. Me dá força. É esse tipo de sinceridade que Deus busca nos ouvidos que estão diante da mensagem dEle. E repara que o nosso texto de hoje, de Marcos capítulo 4, no verso 11, Jesus diz para ele, deixa claro para eles: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino. A vocês foi dado conhecer o reino de Deus, mas aos de fora tudo é ensinado por parábolas. Mas como é que eles sabiam? Como é que eles entendiam as parábolas? Porque depois que a pregação acabava, eles iam perguntar a Jesus. Eu enxergo na Bíblia que esse era um dos métodos de Jesus saber quem era e quem não era. Porque quando a pregação acabava, a multidão ia embora. E ele perguntava: vocês não vão com eles? Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, explica para a gente o que significa isso. E olha, repara, tem gente que está tanto tempo caminhando na igreja, tem gente que está tanto tempo servindo a Deus, mas está igualzinho os discípulos dentro do barco. Quando Jesus acalma o vento e a tempestade, eles dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Anda com ele, mas não sabe quem ele é. Tem gente que está tanto tempo com Jesus, que mesmo depois de ver ele acalmando o mar e a tempestade, e de fazer essa pergunta: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Passa mais um tempo, ele não está no barco, aí ele caminha por sobre as águas, e eles olham, ele diz: não tenham medo, sou eu. Aí ele é um fantasma. Não, sou eu. Se é o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Então vem. Pedro vai andando na direção dele, mas daqui a pouco começa a afundar. E quando Jesus pega ele pela mão, volta com ele para o barco, todos ficam maravilhados. E ali, a partir daquele momento, começam a acreditar que ele é realmente o Cristo, Filho de Deus. Tem crente que está tanto tempo na presença do Senhor, mas não acredita ainda em Jesus. E não basta você estar na igreja, não basta você estar lendo a Bíblia, se você não acredita no centro da Bíblia. Jesus é o centro de tudo. Nele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você não consegue acreditar na divindade de Jesus, você precisa se converter a partir de hoje, se arrepender e dizer: Deus, tem misericórdia de mim e revela Cristo Jesus a mim, porque eu não quero viver uma vida de mentira, eu não quero viver uma vida de engano, eu não quero passar minha vida inteira cantando, pregando, falando, dizendo sobre Deus, negando um monte de coisa da minha carne para chegar no céu, olhar para o Senhor e o Senhor dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Ou pior, ouvir Jesus dizendo: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Está dentro da igreja, ouve pregações, aí quando tem alguém passando por problema, você vira o profeta, vira a pregadora, vira o pregador. Não, porque Jesus pode mudar a sua vida, Ele pode fazer uma obra na sua história. Fica calmo, confia no Senhor. E aí a primeira tempestade que vem contra você, não, parece que Deus não está nem aí para mim. Será que você não entendeu? Deus colocou você, cada um de vocês, nessa congregação.
Cada um de vocês que são membros dessa igreja, cada um de vocês que tem nos acompanhado desde o início dessa pandemia, Deus colocou você diante dessa congregação, diante desse altar, para que você aprenda mais sobre Ele, para que você o conheça mais, e para que ao olhar para Ele você enxergue quem você e eu somos. Nós somos pó, somos cinza, somos pequenos, somos insignificantes. Só Ele é, só Ele tem, só Ele pode. Mas enquanto você não compreender essa verdade com profundidade, você vai continuar vivendo uma vida, ouvindo pregações e agindo da mesma forma no dia seguinte. O que muda a sua vida não é a pregação que você escuta. O que muda a sua vida é a mensagem que você entende. Se você não entender a mensagem do Evangelho, Jesus mesmo diz isso no texto de Marcos capítulo 4. Olha só, no versículo, Marcos capítulo 4, verso 13 diz: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Se você não entender a mensagem do Evangelho, como que você vai compreender todo o agir de Deus na sua vida? Quantas vezes Deus age de formas que nós não entendemos? Quantas vezes Deus age de formas... Sabe, Deus podia fazer assim, pegar o ar e colocar no lugar do ar, e a gente entenderia que aquilo é ar. Mas a gente vê Deus pegando o ar e colocando entre o X e o Y. E aí você vira e fala assim: meu Deus do céu, por que o Senhor não faz uma coisa clara na minha vida? Você pede uma resposta a Deus e Deus te dá uma resposta que parece que Ele está dando uma volta lá no Japão. E todo mundo quer tudo muito direto e claro. Mas você nunca vai encontrar Jesus falando assim: ó, olha, Jesus, o que eu devo fazer para herdar o reino do céu? Arrependa-se, confesse seus pecados, abandone, deixe, e você entrará no reino do céu. Você não vai ver Jesus falando isso. Você vai ver Jesus, o que significa essa parábola? Aí Jesus vira e fala: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas os que estão de fora, tudo é pregado por parábola. Aí Jesus vira e fala: vocês não entendem essa parábola? Como vocês vão entender todas as outras parábolas? Por que Ele já não ensinou do jeito que Ele explicou depois? Por que na hora que Ele pregou, Ele já pregou do jeito que Ele explicou depois para os discípulos? Porque, veja, a vocês é dado o mistério do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino misterioso. Se você não entender que para ter uma vida estruturada em Jesus, você precisa cavar fundo. Para encontrar a rocha que é Jesus, você precisa cavar. Lucas 6, verso 46 em diante, quando ele fala sobre isso, ele deixa claro: o homem que ouve a minha palavra e pratica é como aquele que cavou fundo e colocou os alicerces da sua casa sobre a rocha. Existe um trabalho a ser feito para poder ter estrutura na rocha. Existe um trabalho a ser feito para compreender os mistérios do reino. Quando a mensagem acaba e todo mundo vai embora, existe um trabalho daqueles que querem realmente entender: Senhor, o que o Senhor quis falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo? O que significa essa mensagem? Quantas vezes você já orou perguntando isso a Deus? Quantas vezes depois da pregação, quantas vezes no dia seguinte você acordou e falou: Deus, Senhor, a mensagem de ontem foi poderosa demais, mas revela a mim, Senhor, fala comigo. Nós ainda temos recursos que eles não tinham na época. A mensagem fica gravada. Aí você vê um Daniel assistindo a mensagem 10 vezes. Ele vira e fala: irmãos, assistam essa mensagem, porque eu assisti ela de novo. Eu já tinha assistido antes, eu assisti de novo. Eu já tinha assistido 10 vezes, assisti de novo. Você ouve a pregação: glória a Deus, que palavra poderosa. No dia seguinte você tem a possibilidade de ouvir ela de novo. No mês seguinte você tem a possibilidade de ouvir ela de novo. Mas sabe o que acontece? Não te interessa mais. Eu já fiz essa experiência aqui na nossa igreja, Jovino. Depois de um tempo, eu coloquei a pregação para tocar só a pregação. Lembra, Cadu? Coloquei só a pregação num dia fora do dia de culto. 5 pessoas assistindo. E eu falei: gente, assistam a pregação, vou colocar lá. Essa palavra foi muito poderosa.
Deus vai falar muito com vocês, e é muito importante que vocês assistam essa mensagem de novo. 5 pessoas assistindo. Não interessa mais. Não, para mim tem que ser impactante, tem que vir na hora. Sabe por quê? Você vive um evangelho de emocionalismo, não de transformação. Porque o evangelho que transforma é aquele que você pergunta: mestre, o que o Senhor quis dizer com essa mensagem? O que preciso aplicar? Como eu posso aplicar essa mensagem na minha vida? Como a minha vida pode ser mudada através dessa palavra? Porque a mensagem foi para mim. E eu tomo posse dela para mim. E eu vou carregar ela na minha vida. A partir de hoje você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar a decisão de viver a mensagem que tem sido pregada nesse altar, ou continuar só escutando. Se você tomar a decisão de viver a pregação, você vai precisar ruminar ela, você vai precisar ouvi-la de novo, você vai precisar colocar em prática aquilo que você está ouvindo. O homem sensato que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouviu a palavra e praticou a palavra que ouviu. E o insensato, o louco, o tolo, é aquele que ouviu a palavra, mas não praticou. Esse construiu a casa sobre a areia, veio a chuva, a tempestade, derrubou a casa. A pregação é para você. A pregação é Deus falando conosco. A pregação é Deus trazendo a palavra que transforma a nossa vida. E eu quero convidar você a tomar a decisão de desfrutar de tudo que Deus tem feito aqui, falado aqui, nos ensinado aqui nesse altar. Porque muitos membros dessa igreja têm recebido pregações poderosas, mas não têm sido transformados por elas. O problema nunca está na mensagem. O problema está nos ouvidos. A mensagem, sempre que a Bíblia é aberta, é lida e é pregada e é, ministrada, a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E o problema nunca vai estar na voz de Deus, sempre vai estar nos ouvidos dos ouvintes, naquilo que você vai fazer com a semente que cai dentro de você. A pergunta do Espírito Santo de Deus para você nessa noite é: quem tem sido você em cada mensagem desse ministério? Em cada palavra que tem sido pregada, quem tem sido você? Você ouve sobre Marta, Maria e Lázaro, e você nunca se enxerga como Lázaro. Você sempre se enxerga como a Maria, às vezes até como a Marta, mas nunca como morto que precisa de vida. E tem muito crente morto espiritualmente. Tem muito crente que já não tem mais vida nenhuma com Deus. E só não recebe vida quando uma mensagem como a do culto passado foi pregada, porque não quer saber da mensagem. Porque a mensagem não me interessa, porque eu acho que não se aplica a mim. E ainda tem aqueles que se posicionam assim: mas eu já conheço essa palavra. Eu já ouvi essa mensagem mais de 10.000 vezes. Isso aí é... Tudo isso aí eu já sei. Esse é o pior tipo de crente que existe. Os fariseus eram assim. Achavam que sabiam de tudo, igualzinho a alguns de vocês. Mas aí quando você olha para a sua vida espiritual, você vê pessoas crescendo, se desenvolvendo, pessoas avançando, e você olha e fala assim: meu Deus, mas por que Deus não faz algo na minha vida? Por que Deus não me usa? Por que Deus não fala através de mim? Por que eu não sinto Deus como eu gostaria de sentir? Porque a mensagem nunca está sendo para você. Porque você nunca atrai ela para o seu coração. Porque você nunca mergulha naquelas palavras de vida. Quem tem sido você em cada pregação desse ministério? Coloca a mão sobre o seu peito. Eu quero convidar você a dizer assim: a pregação é para mim. A partir de hoje, toda vez que uma palavra for ministrada, eu vou pedir ao Espírito Santo para que Ele revele profundamente aquela palavra a mim. E eu me avaliarei pela mensagem pregada, porque eu não quero ser o mesmo. Eu quero ser a imagem de Cristo. Aleluia, Jesus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus, glorifique o nome dele.
A mensagem, a pregação é para você. Sempre a pregação é para você. Nunca é para outra pessoa. Você só precisa pedir a Deus para que Ele mostre para você como aplicar aquela palavra para a sua vida. E você precisa se dedicar e se esforçar para isso. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai, te agradecemos por esse culto. Transforma a nossa vida. Não queremos ser mais os mesmos. Pai, eu te peço como pastor dessa igreja, muda os filhos e filhas desse ministério. Transforma-o, Senhor. Pai, em nome de Jesus, existem homens e mulheres tão distantes do Senhor. Existem cegos como Bartimeu. Existem mortos como Jairo, como Lázaro, Senhor. Existem, Pai amado, pessoas, Deus Santo, como o terreno pedregoso, como o terreno cheio de espinhos. Existem pessoas nessa noite, diante dessa mensagem, que já não tem mais vida nenhuma com o Senhor, que, Pai amado, estão como a dracma perdida, que não tem consciência, que estão como a igreja de Laodiceia, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que eles encontrem no Senhor aquilo que é necessário. Pai amado, tem misericórdia, Deus, transforma-os, Pai. Senhor, em nome de Jesus, muda, Deus, a mente, o coração, o caráter, o comportamento, para que não sejamos mais os mesmos. Nós precisamos de Ti. Senhor, nós não somos mais crianças, somos adultos, somos, Pai amado, pessoas que estão diante do Senhor clamando por misericórdia. Nós reconhecemos a nossa debilidade e reconhecemos o quanto precisamos do Senhor. Pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que desprezamos a sua mensagem. Como igreja, pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que tratamos como nada a palavra tão preciosa que vem do Teu reino através desse altar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, transforma-nos. Pai, mostra para os Seus filhos e filhas nessa noite qual área da vida deles está morta. Qual área da vida deles está como terreno pedregoso, como terreno cheio de espinho? Qual área da vida deles está vivendo em trevas da ceguidão espiritual, Senhor? Muda, Pai. Transforma, Senhor. Faz a obra, Espírito Santo, que só o Senhor pode fazer. E que a glória do Teu nome se manifeste nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que reconhece nessa noite que áreas da sua vida estavam mortas espiritualmente, que áreas da sua vida estão cegas, em trevas, que áreas da sua vida estão como terreno cheio de espinho, como terreno cheio de pedras. Você que reconhece que você precisa mudar, você que enxergava a pregação sempre de uma forma superficial, você que enxergava sempre, ouvia sempre dando glórias, dando aleluia, mas ao final de tudo, no dia seguinte, você continuava do mesmo jeito. Você que não quer mais continuar assim. Você que quer viver um crescimento espiritual poderoso, você que quer viver um avanço espiritual cheio de Deus e da presença do Espírito Santo, eu quero convidar você a se arrepender diante do Senhor nessa noite. Eu quero convidar você a orar ao Senhor aí onde você está e pedir perdão a Ele, e pedir para Ele, mostrar para Ele, colocar diante dEle quais são as áreas da sua vida. Fala com Ele nesse momento. Diz para Ele: Senhor, é a minha vida espiritual, Senhor, eu estou distante, eu estou como filho pródigo, eu fui para longe do Senhor, eu abandonei aquilo que o Senhor confiou a mim, eu preferi seguir o meu próprio caminho e fazer a minha vontade. E não importa se você está dentro da igreja, não importa se você é um ministro do altar, não importa se você é um obreiro, um pastor, não importa quem você é, importa quem Deus é, e você está diante dEle nessa noite. O nosso Deus está aqui e Ele está sondando os corações. E eu quero convidar você a se arrepender diante dEle. A se arrepender diante dEle genuinamente. Para que comece um novo tempo na sua história. Para que comece um novo tempo na sua vida. Para que venha o novo de Deus. E para que venha as chuvas do Senhor e fluam sobre você de verdade, de fato. E haja crescimento poderoso. Confessa ao Senhor nesse momento. Ore aí onde você está e diga para Ele. Peça a ajuda dEle para você mudar. Mostra para Ele onde você não tem conseguido mudar. Onde você não tem conseguido se transformar. Onde você tem enfrentado as suas maiores dificuldades. Fala com Ele, pede ajuda do Espírito Santo. Agora você entendeu que a pregação é para você. Você entendeu que a mensagem de Deus sempre é para você. E ela tem o poder de transformar a sua vida.
Então arrependa-se diante dele. E em nome de Jesus comece um novo tempo, para a glória de Deus Pai. Eu quero convidar você que tomou a decisão de se arrepender e confessou diante do Senhor as suas debilidades, a você colocar aí no chat assim: eu me arrependo nessa noite. É só você colocar isso: eu me arrependo nessa noite. Não importa em qual área, não importa o que precisa mudar na sua vida, você vai colocar: eu me arrependo nessa noite. E o Espírito Santo de Deus, que ouviu a sua oração e está vendo que você está confessando a sua debilidade diante dos homens, o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso virá com poder e glória para te dar a força necessária, para que comece uma nova história, um novo tempo na sua vida a partir de hoje. Se você crê nisso, libere um som de glória e aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, glória a Deus. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo Israel espiritual de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Que Deus abençoe a sua vida e que comece um novo tempo, que comece uma nova história. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé.